Aleluia. Fazer uma ginástica com você. Pedir ao louvor para que a gente pudesse cantar mais uma canção. Eu sei que Deus, desde o início lá, e tinha uma unção muito gostosa. Desde o início Deus já estava falando. Quase que eu não ministrava mais. Apesar que eu vou terminar usando os mesmos versículos que a Thaís usou, alguns daqueles que ela já usou. Mas Deus já estava tratando com pessoas, já no louvor. Se você chegou aqui nessa noite precisando de um aconchego do papai, precisando de um colo, de um carinho, eu até postei no grupo da igreja aquilo que Deus falou comigo durante a madrugada, por alguns momentos que vivemos nessa madrugada. E aí surgiu em um momento bem adverso, surgiu uma palavra no meu coração, ou uma frase, uma pergunta no meu coração. Oh, aleluia! O que fazer quando não sabemos o que fazer? Talvez você possa no final me procurar e dizer: pastor, eu tenho uma resposta para essas perguntas. Mas naquele momento ali, eu não tinha resposta. 2:pouca da madrugada, teve um momento lá vivido, e aí eu me deparei e disse: pai, o que eu faço nesse momento que eu não sei o que fazer? Como eu ajo agora a partir desse momento? E ele me levou para o Salmo 23. Ele disse: eu ainda sou teu pastor. Se você me tem como Senhor, eu posso ser o seu pastor. Se você tem-me como Senhor, vai desfrutar do meu pastoreio. Eu dei a vida por você. Então receba aí nesse lugar da unção do refrigério, da unção da cura, da unção da ajuda em qualquer necessidade que você possa ter chego nessa noite. Pastos me faz repousar, por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, oh Senhor. Eu sei. Você pode levantar as mãos. Seus paquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você vai transbordar.
Receba aí no seu lugar. Receba da cura. Receba da paz que excede todo o entendimento. Meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém. Minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, os seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar. Viver a vida assim, só pra você, só pra você, só pra você. Pai, eu sei que o Senhor tem buscado os verdadeiros adoradores. Eu sei que muitas das vezes cansa para levantar as mãos. Mas levantar as mãos é um sinal de rendição, de dizer ao Senhor: Pai, estou rendido na sua presença. As coisas que estão ao meu lado não importam. O Senhor, nesse momento, é o que mais me interessa.
é te adorar, é reconhecer a beleza da tua santidade, é entoar louvores a ti, não só com minha voz, mas com o meu corpo, exaltando o Senhor e dizendo: Pai, nos rendemos à majestade do que o Senhor é. Reconhecemos o seu pastoreio, o seu senhorio sobre as nossas vidas e consequentemente desfrutamos do seu pastoreio. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, pela unção, pela graça, pelo favor que nos acompanha. Todos os dias estão disponíveis para aqueles que te buscam, para aqueles que encontram em ti refúgio, encontram em ti segurança, Pai. Porque tudo isso tem em ti, mas só os que te buscam encontrarão. Só os que se rendem acharão o que o Senhor tem disponível para cada um. Por isso eu te rendo graças nesse dia, nessa noite, nesse momento. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor a ti, que suba como um aroma suave às suas narinas. Senhor, que possamos também ouvir continuamente aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Eu sei, Pai, que chegou um povo aqui desejoso de te ouvir. Eu sou só, Pai, um instrumento nas suas mãos para alcançar os corações daquelas pessoas que saíram dos seus lares, que depositaram a confiança de estar como igreja Verbo da Vida, família Verbo da Vida, aqui em Juiz de Fora. Obrigado por aqueles que estão pela internet, Pai. Obrigado por aqueles que também estão recebendo da parte do Senhor, seja ao vivo agora ou aqueles que vão assistir depois. Obrigado pela graça do Senhor, Pai, que é o poder para vivermos aquilo que em nossas forças naturalmente não conseguiríamos. Mas quando contamos com a tua graça, quando experimentamos da tua graça, podemos ir muito mais além daquilo que são limites ou limitadores. Por isso eu te dou graças, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra nesse lugar. Obrigado pelas pessoas que estão aqui nessa noite, não saindo do mesmo jeito. Eu creio, Pai, que o Senhor já falou. O Senhor já falou comigo, eu estava ali. O Senhor já tratou coisas maravilhosas no meu coração. Que seria uma noite de experiências com o Senhor. Seria uma noite de sermos impactados por aquilo que Tu és, aquilo que o Senhor é. O Senhor está querendo falar com indivíduos nessa noite, só para mostrar da tua paternidade, do teu cuidado. Por mais que seja desafiador as circunstâncias ou a adversidade que esteja vivendo, o momento diferenciado que possa estar vivendo, mas o Senhor é o nosso Pai. Você pode dizer para Ele: Paizinho querido, Pai amado. Chama Ele do seu jeito. Eu posso chamá-lo de Painho. Oh, papai. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado pelo favor e graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode sentar um pouco, mas continua nesse mesmo espírito. Obrigado, louvor, por enquanto. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor, antes de entrarmos na palavra, eu quero só fazer uns adenos aqui, algumas colocações. Jesus, o papel está ali, né? Se eu chorar, mas eu não choro não, sou macho. Aleluia. Quero dizer, viu, filha? Amo demais você, te ver hoje de manhã aqui, te ver decidir sair de casa e congregar em meio aos momentos. Muito me orgulha de ver a mulher que você se tornou, que independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente da idade, independente de qualquer coisa que não coopere para o bem, eu vejo em você força. Eu sei que você vai ensinar muitas mulheres
a tomar um posicionamento mesmo. Ah, não, é por causa disso, é por causa dessa tempestade, ou por causa desse desafio, ou por causa disso. Quando eu tinha falado para o Albertone perguntou se eu queria vir com ele. Disse, não, deixa eu ver aqui com Virgínia. E ela disse, não, eu vou. Aí é meu filho que vai ministrar, aí é que eu vou mesmo, eu quero ouvir, eu quero ser ministrada. Esse momento da adversidade é o momento da ministração ao coração. A gente acha que quando tudo está bem, quando tudo está cooperando, quando o tempo está sobrando, quando as coisas estão favoráveis, é que eu posso cultuar ao Senhor. Não, porque se eu estou doente, eu não vou ao culto. Mas na verdade deveria ser o contrário. Eu estou doente, Deus pode ministrar ao meu coração uma palavra, e uma palavra pode mudar a realidade daquela circunstância, seja ela qual for, qual o nome. A Bíblia vai dizer que foi dado a Jesus um nome que está acima de qualquer nome que você possa referir. Circunstância, adversidade, doença, problemas financeiros, emocionais, relacionais, qualquer que seja o nome, a Bíblia estabeleceu em Cristo Jesus. Um nome está acima de todo nome. Então nós acordamos por volta de 2 da manhã e uma circunstância se levantou. Talvez você ficando curioso, fala, pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Talvez alguns já sabem, né? Mas nós encontramos a Nina na escada de casa. Ela estava sem respirar, sem bater o coração. E aí eu peguei ela, levei ela para a cozinha, pus as mãos sobre ela, e ela voltou a respirar, voltou a vida, voltou o fôlego de vida. E o diabo é tão sacana, porque ontem acabou as fitinhas, né? A maioria das pessoas sabe que ela estava com diabetes. E acabou as fitinhas, nós fizemos contato com o Albertone, a gente foi na farmácia, encontrou caro demais as fitinhas e perguntamos ao Albertone, tu tem alguma sobrando aí? A gente pede pela internet, quando chegar a gente repõe para você. E ele disse, tenho, mas dá para pegar amanhã? Eu disse, dá, tranquilo. Por volta de 2:30 da manhã, o diabo lança a situação, e aí como saber o que está acontecendo? Se é glicose baixa, se é glicose alta, saber. E ela começou a ter algumas reações bem diferentes. Pus as mãos, ela voltou, começou a ainda aparentar não uma boa situação. E nós levamos ela para o quarto, não conseguíamos dormir, foi difícil dormir. Por volta das 7 da manhã, aí com algumas outras dificuldades, ela chegou a falecer. E se eu disser assim, né? Talvez alguns disseram, mas quem é Nina? Né? Era uma poodlezinha, uma cadela, uma poodle, que tínhamos há 13 anos, que estava na família há 13 anos. E naquele momento, quando eu impus as mãos, e ela teve uma melhora, mas eu não via uma melhora satisfatória, veio essa palavra ao meu coração, subiu essa palavra no meu coração. O que fazer da hora que você não sabe fazer? Porque ali você está vivendo um momento que aquela pessoa não tem uma resposta para você, ela não diz o que está sentindo. Às vezes as mães, né, que estão com crianças, às vezes a maior dificuldade é tentar fazer alguma coisa para melhorar aquela situação, quando a criança não diz exatamente. Com o passar dos dias, com o passar dos meses, você começa a identificar alguma situação, algum choro, alguma maneira, algum jeito. Você diz, rapaz, deve ser isso. E naquele momento, Deus tratou comigo de quantos desafios nós temos enfrentados. Não só eu, sei que você tem enfrentado também em algumas áreas da sua vida. Você talvez tenha enfrentado alguns desafios nesses últimos meses, nesses últimos dias, nesses últimos anos. Desafios têm se levantado. E aí tem muitos momentos, não sei se isso é verdade para você, mas é verdade para mim. Então deixa eu contar um pouco da minha história e você recebe aí no seu lugar pelo menos a minha história. Se você está a um nível a mais do que eu nesse momento, no final não esquece de me procurar, impor as mãos sobre mim, né, para que a gente possa realmente viver uma outra etapa. Mas muitas das vezes desafios se levantam diante de nós e nós não sabemos o que fazer naquela hora. Às vezes é
no casamento, às vezes é na saúde, às vezes é nas finanças, às vezes é numa traição, às vezes é num abandono, às vezes é num momento que você olha, não, isso não é possível estar acontecendo, e às vezes acontecendo de novo. Alguém já passou por algo parecido? Levanta a mão se você passou por algo parecido, só para não me deixar sozinho, dizer assim, rapaz, só o pastor já passou por isso. Léo Paulo fez questão, é isso mesmo, dá para levantar as duas, né? Quantas dificuldades nós podemos viver, né? Não é só uma dificuldade política que a gente está vivendo, porque estamos vivendo uma dificuldade política, independente do que você crê, que partido, que pessoa, que você possa se declarar como seu candidato ou você gosta, que você simpatiza. Independente disso, estamos vivendo uma crise realmente e com proporções que vai trazer danos, independente de quem realmente assuma essa situação, vai trazer danos terríveis, porque os ânimos estão acirrados. A verdade foi se levantado situações e muitas das pessoas às vezes dizem, foi por causa de um determinado candidato. Quando você vê as situações e atitudes de ambas as partes não muito favoráveis, você viu desse período, e talvez não mudou muito, famílias que brigaram por causa de um partido, por causa de uma posição política e trouxe danos para dentro da própria casa, trouxe danos às vezes para dentro da própria igreja. Pessoas não souberam lidar, não sabemos lidar com as diferenças, não sabemos lidar com uma opinião diferente do outro. Se alguém coloca-se diferente, a gente às vezes simplesmente se posiciona. E aí eu fui sendo levado por Deus. Eu quero que você possa abrir, e aí eu quero falar do outro momento enquanto você abre. Já abriu? Você é profeta de Deus, eu sei que você já sabe onde é. Salmo 23, estávamos cantando. Quero te levar em alguns outros versículos, em outras passagens, mas eu quero começar por aqui. Deus tem tratado muito comigo sobre isso, mas ontem vivemos também alguns momentos maravilhosos. Ontem foi um dia bem intenso. Pela manhã tivemos a alegria de participar lá da confraternização dos professores. Quem estava lá e pode declarar que foi um tempo poderoso? Não, aumenta o volume aí, dá um amém. Aleluia, que tempo precioso. Parabéns, Julimar e toda a sua equipe, né? A Ana envolvida também. A gente gravou lá a dancinha maravilhosa. Ainda bem que eu não estava na dancinha. Que rapaz, cadê o Marcelo? Marcelo, aleluia. Tinha lá oh, glória a Deus. Mas foi muito bom, um tempo precioso. E aí tivemos, como era mesmo o nome da atividade, Ju? Era amigo declarado. E aí Deus tratou muita coisa naquele momento comigo, né? Como foi bom ver pessoas expressando o seu cuidado, o seu carinho pelas outras vidas e vidas sendo impactadas. Mas é muito interessante, eu vou sempre lembrar disso. Eu vou sempre lembrar, e eu fui levado de novo naquele momento ali, enquanto as pessoas estavam dizendo o que achavam da outra pessoa, o que a outra pessoa impactava na vida dela, como foi interessante a caminhada daquela pessoa. É interessante que às vezes a gente só exalta aquilo que nos é favorável. Pastor, mas como a gente vai exaltar alguma coisa que é desfavorável? Você vai entender. Às vezes a gente simplesmente assim, não, porque eu tenho uma empatia pela vigília, porque a vigília me fez bem em algum momento, eu consigo exaltar aquilo que... Mas se Virgínia me corrigiu em algum momento, na verdade ela foi dura em algum momento, apesar que ontem a loirinha nova ali, a nova loirinha lá, chegou a dizer, né, Virgínia às vezes é firme. Que bom que ela expressou aquilo. Eu gosto dessa verdade, né? E aí quando eu estava para dormir, orando um pouco, eu me lembrei lá da Camille, né? Deus sempre me leva na Camille, na sua sabedoria. Deus ainda vai pegar Camille de uma maneira tão poderosa, rapaz, na sabedoria que Deus já colocou. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus aí pela vida da Camille? Aleluia. Eu vejo Camille, eu já falei isso para ela, eu vejo ela como uma professora do Rema, assim, de uma maneira poderosa. E
um dia Camille chegou para mim e foi o melhor presente de aniversário que eu recebi nos últimos tempos. Foi uma palavra que a Camille me deu. Por mais que pessoas me abençoaram fisicamente com algumas coisas materiais e foram preciosas, foram boas, mas Camille, um dia ela me disse: pastor, o que eu gosto de ver no Senhor é que o Senhor sabe sorrir com os que sorriem, mas o Senhor sabe chorar com os que choram. E às vezes sabe apertar os que precisam ser apertados. Aleluia. Essa frase foi só para completar o contexto. Aleluia. Mas a gente às vezes só exalta exatamente, a gente só acha que Deus é bom quando está favorável, os ventos estão favoráveis para nós. Mas Deus continua sendo bom, independente de como você esteja sendo tratado ou não. Eu estava dizendo a Virgínia, naquele momento lá, minha oração por ela, ela disse: filha, Deus continua sendo bom, independente dos momentos de perda, nos momentos desafiadores, nos momentos de dificuldade. Ele não mudou o que Ele é, Ele não muda o que Ele é, independente do que possamos estar enfrentando. A gente às vezes vai olhar e dizer: não, rapaz, Deus está sendo tão bom para mim, porque algo favorável aconteceu, chegou um emprego novo, uma conta nova, casei, ou tive filho, e tudo isso mostra sim a bondade de Deus, mas Deus é bom independente dessas coisas. Ele continua, a bondade dele pode nos seguir todos os dias. Thaís leu, eu não vou levar esse versículo, não vou levar você a esse versículo, a gente vai abrir aqui, deixa aberto o Salmo 23. Mas ela leu: ainda que a figueira não floresça, queridos. A gente fica achando, não, quando a figueira florescer, quando tudo está favorável. Ela leu, levou você lá ao momento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam indo para a fornalha, mas eles não murmuraram indo para a fornalha. Eles disseram: ó rei, fica sabendo do negócio, Deus ainda continua sendo bom. Estou parafraseando, Ele continua sendo o mesmo. A bondade dele é vivida. Se Ele quiser me livrar, me livre. Mas se Ele não quiser, eu quero te dizer: não vou me curvar, não. Eu continuo sendo aquilo que Ele me chamou para ser. E aí, se você estiver aí, e você estiver em casa também, puder abrir aí a sua Bíblia, seja ela eletrônica ou seja ela de papel, capítulo 23, o salmista Davi, para mim, é um homem que traz lições preciosas. E nesse salmo aqui, que é um dos salmos mais lidos, hoje somos 8 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Provavelmente essas 8 bilhões, não as crianças talvez, mas até as crianças, as de colo não, pode ter tido um contato, mas ainda não ouviram na totalidade. Mas a maioria desses 8 bilhões de pessoas já ouviram alguma coisa sobre o Salmo 23 e o Salmo 91, que são os salmos mais lidos ou os salmos mais expressados. Mas muitas das vezes não tão entendido, ou não tão praticado, ou não tão experimentado na veracidade da sua totalidade. Eu não quero aqui te dar uma aula de Bíblia, eu quero só expressar coisas do meu coração, daquilo que Deus tratou comigo, ou Ele vem tratando comigo, para abençoar a tua vida, para que você possa crescer ainda mais naquilo que Deus te chamou. Amém, queridos? E aí ele começa, eu quero ler com você, eu até preparei uma outra versão aqui, deixa eu abrir na outra versão. Aleluia, na Bíblia Viva eu quero ler também, mas deixa eu começar aqui, eu vou ler os 6 versículos, depois a gente vai comentar um pouco. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de água de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deixa eu ler nessa outra versão, se você puder acompanhar aí. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar.
Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, aonde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como um convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Vou te dizer, por mais que você não escute mais nada, se você prestou atenção àquilo que está relatado na Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que ela por si só, ela é poderosa para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. A Bíblia por si só, quando ela é apresentada, ela pode ser exposta para nós e se tornar vida, não simplesmente tornar uma sabedoria para cada um, mas tornar uma revelação. E essa revelação pode produzir efeitos maravilhosos na vida de cada um. Oh, aleluia. Mas preste atenção, o salmista Davi, na sua sabedoria, ele começa assim: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz que em primeiro lugar eu vou ter um pastor. Ele vai dizer, é necessário primeiro ter um Senhor. E porque Ele é meu Senhor, Ele pode manifestar as verdades daquele que é pastor. Porque Ele é Senhor para a minha vida. Se isso é verdade para cada um de nós, pastor, porque eu não consigo desfrutar da totalidade daquilo que é promessa da parte de Deus para a minha vida? Provavelmente ainda porque não consegui colocar Deus como Senhor. No Novo Testamento, a palavra Senhor é a palavra Curios. E essa palavra Curios, no seu original, o sentido maior dessa palavra é dono. E sabe o que é que um dono faz? Manda, e aquele que é sábio obedece. E aqui ele não está falando do pastoreio humano, não é de um pastor humano, mesmo que um pastor humano possa também ter características, cuidados, apreço pela vida das pessoas. Ele está tentando trazer o entendimento: olha, tem alguém que pode cuidar de mim se eu cuidar realmente da minha vida para com Ele. Quando eu dou uma resposta a Deus daquilo que Ele está me chamando para viver, Ele me dá uma resposta daquilo que Ele tem para quem o reconhece. Eu pensei que nesse momento você ia aproveitar a oportunidade para dar um amém, dizer assim: ah, pastor, como eu tenho falhado nisso, mas isso é verdade. Eu sei, várias vezes a gente não precisa expressar um amém. Não é porque você diz um amém ou diz um amém alto que realmente se torna uma verdade. Você pode dizer 10 améns e sair daqui e voltar às práticas naturais, e sair daqui sem ter dito um amém nenhum, ou um amém bem tímido para você mesmo, e dizer assim: eu vou pegar essas verdades e vou colocar em prática, e essas verdades praticadas produzirão efeito na minha vida, serão favoráveis para que eu experimente de coisas e leve outros a experimentar dessas mesmas verdades. Ele está dizendo aqui: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando é que eu não vou sentir falta? Quando é que eu vou experimentar de um pastor cuidando, trazendo um pasto, trazendo um refrigério, trazendo um cuidado, trazendo uma água fresca, trazendo um renovar? Quando eu considerar o seu senhorio sobre a minha vida. Quando Ele puder realmente me guiar. Quando isso é ser Senhor, alguém que me guia, alguém que me orienta, alguém que diz o que eu devo fazer, e eu me torno obediente naquilo que Ele disse que eu faria, ou que me chamou para fazer.
Deixa eu confessar o meu pecado sozinho. Você não precisa confessar o seu. Você não está com o microfone na mão e talvez você não tenha também nenhum. Deixa eu fazer só a minha confissão. Eu ainda não tenho feito a totalidade daquilo que Deus me chamou para fazer. Muitas das vezes é desafiador mesmo fazer a totalidade que Deus chamou para fazer. Talvez Ele já te chamou para fazer coisas, servir a Ele. Fazer a diferença para Ele. E servir não é só na igreja, mas a igreja faz parte do serviço também ao Senhor. Estar envolvido no serviço faz toda a diferença também. É um resultado daquilo que eu digo que eu sou para Ele. Tivemos uma atividade numa igreja ontem, a gente ficou assim, maravilhado com o trabalho que Deus tem feito. E eu estava comentando com algumas pessoas, para mim um dos diagnósticos que eu pude tirar como experiência lá, era um aniversário de 5 anos da igreja, que o nome é A Igreja. E uma das coisas que eu consegui dizer assim, rapaz, isso é um dos ingredientes, porque quem vai fazer um bolo ou fazer qualquer outra coisa, não usa um ingrediente só, mas um dos ingredientes, e para mim leva resultado para os demais, é a intensidade que eles fazem daquilo que eles se envolveram para fazer. São intensos naquilo que fazem. Decidiram ser intensos. Eu sei que como igreja local, se você está visitando, ou se você está aqui pela primeira vez, talvez você não entenda. Eu sei que como igreja local, a gente tem uma diferença. Eu já falei isso para algumas pessoas, e talvez para a liderança. A gente tem alguma diferença para umas outras igrejas. Não é diferença de ser melhor ou pior. Mas nós temos uma atividade que acontece na igreja local toda segunda, quarta e sexta, quando o rema está acontecendo. E isso termina não conseguindo produzir inicialmente ou diretamente um benefício específico para a igreja. Entenda, segura as pedras, eu vou tentar explicar melhor para você entender. Eu falo que muitas igrejas que não têm essa atividade, ela pega uma segunda-feira, por exemplo, para fazer um treinamento, pega uma quarta-feira para fazer um grupo no lar. Hoje a gente está tendo que pegar uma segunda-feira, fazer um grupo no lar. Começamos a fazer, graças a Deus, voltar ao verbo no lar. Glória a Deus por isso. Você pode se envolver, você pode procurar o Jonatas e a Denise, e vai ser realmente de grande valia, de grande crescimento. Mas a gente poderia usar esses dias para treinamento, e a igreja ganharia corpo, seria mais atividades para que a igreja ganhasse mais corpo. Mas independente disso, porque funciona em outros lugares e dá certo também em outros verbos da vida, em outros remas espalhados pelo Brasil, as coisas acontecem também e conseguem se fazer crescer também as duas coisas. Então é possível dar certo aqui, mas a intensidade é necessário também. Eu sei que aqui a gente tem outra particularidade, às vezes por causa da juventude estar envolvida, às vezes com a faculdade, com escolaridade, com coisas desse tipo. Muitas das vezes a intensidade ela não é plena. Mas é interessante a gente perceber Deus chamando cada um de nós para viver uma intensidade. Mas muitas das vezes porque Ele ainda não é meu Senhor, eu quero Ele como pastor, que Ele possa solucionar meus problemas, que Ele possa me abençoar. E Ele tem vontade e desejo de ser abundante nisso, de fazer infinitamente mais nisso. Mas Ele quer ser conhecido como Senhor, como um pai realmente que pode cuidar do seu filho, mas que pode realmente também, muitas das vezes, o repreender. Essa é a hora do amém. Porque como um bom pai, uma hora ele vai dizer para você: ei filho, não é desse jeito, ei filho, não é dessa maneira. Mas ele só vai dizer aquele que consegue colocar ele como Senhor na sua vida. Eu sei que é mais difícil isso. Eu sei que é mais difícil, às vezes não só dentro da questão dos 5 dons ministeriais, mas às vezes na família. Porque se ele for Senhor... Virgínia estava falando esses dias, e hoje à tarde ela comentou de novo, a gente lendo o livro Em Busca de Timóteo, ela disse: rapaz, uma das coisas que mais me chamou a atenção logo no início do livro, e eu sei que quem está lendo está sendo abençoado, logo no início do livro, ele começa a detalhar algo bem precioso, como um questionamento, mas um direcionamento, dizendo assim: olha, imagina se você, independente de ser líder ou liderado, se você buscasse sim aquilo que é interessante como as suas obrigações.
Mas a gente normalmente vem buscando o que são os nossos direitos. Independente de ser líder ou liderado, muitas das vezes vamos buscando. Aí a gente vai buscando naquilo que Deus pode ser pastor. Ó, se Ele é pastor, nada vai me faltar. Mas na verdade ser pastor é fruto do senhorio dele. Então quando eu reconheço Ele como Senhor, Ele disse: eu me tornei pastor na sua vida. Porque você me fez Senhor, agora eu posso fazer com que nada te falte. Eu posso fazer como um pastor que nada possa ser pressão na sua vida. Pelo senhorio. E essa seria a primeira chave que a gente pode encontrar. Pastor, qual seria a segunda chave que a gente pode encontrar dentro desse Salmo 23? Quando você chega mais na frente e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pastor, mas ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte. Isso é verdade, queridos. Mas infelizmente existe. Existe numa perda, existe numa falta, existe num momento adverso, seja ele financeiro, ou seja ele qualquer que você possa colocar. Talvez você possa estar aí no seu lugar se dizendo: pastor, toca nesse ponto, porque é o ponto que eu estou vivendo. Toca nessa situação, porque é a situação que você está vivendo. Mas se você está pensando assim, é porque Deus está falando ao seu coração. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas quem passa, quem reconhece o senhorio dele e passa pelo vale da sombra da morte, vai encontrar lá na frente uma mesa posta. Quando eu passo pelo vale da sombra da morte, ele disse ainda, ele não disse que eu tenho que passar, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é trazem dano, porque eu reconheci o Senhor como Senhor, o Senhor tornou-se pastor. Ainda que eu ande nesse vale da sombra da morte, encontro consolo no Senhor, encontro alívio, encontro refrigério, encontro paz, encontro alegria, e isso me leva a uma mesa. E ainda ele diz: olha, eu estou na mesa, eu estou aqui na mesa, e eu estou preparando essa mesa na presença dos seus inimigos. E inimigo não é simplesmente talvez o seu vizinho, o seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos, alguém que você imagine. Os seus inimigos muitas das vezes podem ser os seus próprios sentimentos, as próprias dificuldades que se levantam no seu dia a dia. Mas Deus disse: olha, eu preparo essa mesa na presença desses inimigos, qualquer que seja. Não, pastor, é porque tem uma pessoa que está me perseguindo e é inimigo para mim. Ei, está na hora de você deixar essa carnalidade de lado e andar realmente como crente, dizendo: não é esse o meu inimigo é outro. A minha luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Mas ele disse: olha, ainda que você esteja pensando, eu estou preparando uma mesa na presença desses adversários, desses inimigos, dessas circunstâncias, dessas adversidades, e tem suprimento nessa mesa para você vencer esse vale, para vencer esse tempo, para vencer essa adversidade, para vencer tudo aquilo que é circunstância adversa. Oh, aleluia. Ainda que eu ande. Pastor, mas eu estou andando. Ele não disse ainda que eu pare. Ele disse: eu estou andando, eu estou firme. Deus colocou um propósito na minha vida e eu não vou me deter nesse vale. Tem uma mesa preparada lá na frente e eu vou seguir em direção a essa mesa. Eu não vou parar no vale, eu vou andar. Posso passar por ele, mas ele não vai me deter, porque o que tem lá na frente é mais precioso do que o que eu estou enfrentando. Pastor, como é possível o vale, a morte, a perda poder trazer alguma coisa maior? Queridos, vou te dizer algo, com toda a dor no coração. Rapaz, existe um culto que está na UTI, mas não é da igreja local. Existe um culto na UTI chamado culto de oração. E as pessoas que vão para esse culto é só as pessoas que se encontram no vale. Aquelas que passaram no vale e chegaram na mesa, elas esquecem da oração. Elas só se acham necessárias porque estão precisando de uma resposta imediata. Eu disse naquele momento que eu estava ali diante de Deus, dizendo: Senhor, o que fazer no momento que eu não sei o que fazer? Ele disse: ora. Mas eu podia ter orado antes.
Não estou dizendo que não oro, que a gente já não orou por ela, mas aquele momento era o momento da adversidade. Você às vezes não sabe exatamente como fazer. Aleluia. Mas aquele que olha e sabe que tem uma mesa que é preciosa, ele vai dizer: o vale não vai me deter, porque eu vou me envolver com as coisas que Deus me chamou. Eu tenho certeza, queridos, que Deus já te falou contigo sobre oração. Pastor, mas eu oro em casa, que coisa boa. Então, tem pessoas que vão para o culto de oração que precisam da sua oração, precisa da sua entrega, da sua rendição. Os cultos estão na UTI, não é de uma igreja local. Quando você fala de oração, eu lembro lá atrás, quando o pastor João Roberto falava que a igreja estava com mais ou menos 2.500 pessoas. Ele tinha um culto de oração quinta tarde na igreja. Ele disse: Adilson, quando dá 50 pessoas é muito. 2.500. Eu sei que você pode dizer: mas pastor, era tarde. Mas o que tinha na noite também não era muito diferente. E tinha muita gente disponível naqueles momentos. Mas só que orar para quê? Orar por quê? Eu estou bem financeiramente, meu casamento está legal, as minhas emoções estão equilibradas, os meus filhos estão guardados, estão numa boa escola ou uma boa faculdade, estou com um bom carro, ou o que eu tenho é favorável para mim, porque nem sempre está com aquilo que algumas outras pessoas têm como mais valorosas. Para alguns é diferente os valores. Mas ainda que eu ande, eu sei que Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Oh, aleluia. E aí a terceira chave, a segunda chave: vale e mesa. Pastor, eu tenho que passar pelo vale? Não. Mas se está passando, passe bem, passe com Ele. Ele está com você. Independente do que você possa chamar de vale ou de escuridão, qualquer que seja o momento adverso que você esteja envolvido ou vivendo. Talvez você compartilhar com alguém que seja do seu contato, diga: isso aí para mim é bobagem, isso aí eu tiro de letra. Mas existe nas nossas vidas situações, circunstâncias e adversidade que não estamos ainda tão prontos. Tem pessoas que financeiramente eu tiro de letra, todas as minhas contas estão pagas, eu estou num bom trabalho, eu tenho uma boa empresa, mas às vezes em outra área ela está ainda em crescimento, em desenvolvimento. Isso não diminui a fé que ela tem. Ela só investiu às vezes mais em uma determinada área. Precisa só trazer o equilíbrio para as demais áreas, falar as mesmas verdades que fala naquela área, para aquela área que está deficiente, colocar força. E às vezes colocar talvez um pouquinho, não desistir de continuar colocando força naquilo que está bom, mas empenhar-se naquilo que não está tão legal. Quem está entendendo? E a terceira chave é bondade e misericórdia. A Bíblia chega a dizer que certamente, não há dúvida, não há um pensamento contrário, diz que certamente me seguirão você todos os dias da sua vida. Pastor, porque eu não estou experimentando? Talvez ainda porque falte aquela chave ser virada lá do início. Eu quero chegar às vezes no final, quero chegar na mesa, quero chegar na bondade, quero chegar na misericórdia, mas não quero às vezes ligar a chave do senhorio para desfrutar do pastoreio. Oh, aleluia. E Deus está buscando homens e mulheres. Nós estávamos ontem nessa atividade, eu posso falar porque ele falou no público, estava no púlpito e o culto vai para a internet. Ele estava levantando ministros naquele culto lá, e em um determinado momento você viu saindo do coração dele um pedido de socorro. Ei, se torne crente. Me ajude a fazer aquilo que Deus chamou para a gente fazer nessa cidade. Deixe Deus ser o seu Senhor. Ele não usou esse versículo, mas deixe Deus ser o seu Senhor.
E em um determinado momento, já mais perto do final, ele fez um apelo. Mais da metade, 80% da igreja veio se arrepender da vida que estava levando, porque queria viver o pastoreio de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a mesa de Deus, mas esquecia do senhorio, deixava o senhorio de lado. E eu quero te levar a um texto bem rapidinho, um outro texto. Esses dias eu estava falando sobre ele, e eu não vou conseguir ler todo o texto, senão a gente termina só meia-noite. Mas o segundo livro aos Crônicas, capítulo 20, você conhece essa história tem marcado demais a minha vida. Pastor, porque eu não consigo muitas das vezes virar essa chave, já que é a vontade de Deus para a minha vida, se Ele é meu pastor, eu reconheci como Senhor, porque muitas das vezes eu deixo outras chaves de lado. E uma chave importantíssima é o que eu estou dando ouvidos, ou a que eu estou dando ouvidos. Às vezes eu estou dando ouvido muito mais às circunstâncias e adversidades do que exatamente aquilo que é a palavra. Tarcísio ministrava pela manhã sobre a integridade da palavra, aquilo que a palavra deve ser para a nossa vida, e essa integridade respaldada por aquilo que ela é, a própria palavra é o próprio Deus, Deus é a própria palavra, e traz benefícios quando eu me rendo a ela. E aí você vê Josafá ouvindo, dando ouvidos, logo no início, capítulo 20 de 2 Crônicas, segundo livro aos Crônicas. Eu vou ler os primeiros versículos aqui, não dá, são 30 versículos dessa primeira parte. Mas diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. E aí chega no versículo seguinte, versículo 3, então Josafá teve medo. Porque muito medo tem chego, ou está chegando aos nossos corações, porque estamos dando ouvido àqueles ataques que vêm dos inimigos, que muitas das vezes parecem amigos, mas estão sendo usados pelo inimigo, ou deixando ser usados pelo inimigo, trazendo afrontas, e nós deixamos que isso gere medo no nosso coração. A Bíblia chega a relatar que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. A grande diferença foi que ele fez aquilo que Davi disse: olha, eu estou com medo, tem algo que é desafiador, estão vindo contra mim, são numerosos, são realmente uma multidão, mas eu vou fazer algo diferente. O medo não vai me parar, porque eu sei que a mesa está lá na frente, a adversidade, o vale, a escuridão chegou, gerou medo, mas a mesa é preciosa para mim, então eu vou seguir em frente. Como é que eu consigo seguir em frente? Reconhecendo Ele como Senhor e buscando. Quem está entendendo? Aleluia. Então buscar a Deus em oração. Deus, é dele que vem o nosso socorro. As reuniões de oração brotam do ventre da crise. Quando devemos orar? Quando o inimigo ataca a gente, quando estamos encurralados, quando tiver medo, quando não sabemos o que fazer. O que é oração? Coloquei aqui só para passar para você. Oração é uma fraqueza humana. Na verdade, oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. É conectar o altar da terra com o trono do céu. É quando você junta aquilo que o homem não pode com aquilo que Deus tudo pode. Isso é oração. É você dizer: não existe força em mim, mas existe todo o poder nele. Não existe capacidade natural para mudar essa situação, mas eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. E aí, o que acontece no versículo 4?
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. De todas as cidades vieram pessoas. Nós precisamos estar juntos em oração. Precisamos nos unir em oração. Eu tenho falado algo e não é algo escatológico, não acho que a palavra não seria nem essa, e não é algo tentando trazer um medo para você, não é essa a ideia daqui que trouxeram o aviso, mas eu tenho falado algo e eu sei que muita da gente não está levando em conta. E na verdade a oração não é uma busca simplesmente para mudar uma realidade que se levantou contra a sua vida. Deveria ser uma vida do crente. Pastor, mas se eu volto a dizer o Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de sentar na frente do Senhor, eu vou dizer que eu oro em casa todos os dias. Eu vou te dizer que em muitos casos é mentira, porque quem ora tem vontade de estar junto orando com outras pessoas. Vou até tomar uma água agora, só para dá um tempo de você ficar olhando para frente e dar uma risada, dizendo assim: pastor, não foi comigo, aleluia. Se eu visse lá na minha casa, rapaz, eu tenho até umas calças rasgadas, que de tanto eu me ajoelhar, não é da moda não, é porque eu só vivo de joelho orando. E ainda vou dizer algo: quando você se individualiza, não é aquilo que Deus te chamou para fazer. A oração existe sim um tempo individual, mas a coletividade é que vai fazer a força. É a unidade de estarmos juntos no coletivo que vamos experimentar da unção que está disponível do alto para nossas vidas. Não, pastor, tenho certeza, terça-feira o senhor falou, aleluia, até para o senhor não pensar que eu não venho, terça-feira eu venho. Aí algumas coisas, as pessoas, quando a gente fala uma palavra assim, as pessoas se animam e vêm na terça-feira. Eu não quero que você faça nada porque eu estou te dizendo algo, queridos. Eu quero que você faça porque Deus está te falando algo. E não é para você vir na próxima terça-feira, não. É para você virar uma cultura na sua vida. E não é por causa da igreja ou por causa das pessoas, é por causa de você mesmo e daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque tem muita gente negligenciando e não só afeta ela, porque outras pessoas estão dependendo da sua oração. Outras pessoas olham, chegam na oração e dizem: rapaz, cadê fulano? Sabe que pesa isso quando ela olha e diz: cadê fulano? Não é que ela pergunta a mim não, ela está perguntando a Deus. Deus, se fulano que era para estar em outro nível ou está em outro nível não dá importância a isso, por que eu tenho que dar? Porque eu, que assim, sou o pequenininho na casa da minha família, eu sou o menorzinho da família, eu sou o vermezinho de Jacó. Eu sei que você não diz isso, aleluia. Mas tem gente olhando para nós, e a gente com toda a infantilidade mesmo, queridos. Achamos que estamos fazendo a coisa certa porque estamos fazendo do nosso jeito. Porque fazemos do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira, deixamos de abençoar as vidas. E não levamos as pessoas ao entendimento. Deixa eu continuar aqui, diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, a casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está toda a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Mas isso aqui, ele ser, não mudava a realidade daquilo que as pessoas precisavam experimentar. O que muda a realidade é um posicionamento de cada um para experimentar aquilo que Deus já fez para cada um. Aquilo que ele já disponibilizou em Cristo Jesus está disponível. Agora eu ser resistente a querer andar da minha maneira, do meu jeito, que resistente e querer experimentar e desfrutar a totalidade daquilo que Deus tem. Mas pastor, por que eu estou desfrutando de alguma coisa? Por causa daquela misericórdia que ainda nos alcança. Porque se realmente, queridos, deixa eu dizer isso para você com todo amor e carinho, receba. Receba. Todo amor e carinho. Se Deus fosse nos tratar da maneira que temos tratado Ele nesses últimos tempos, estávamos mal na fita. Ignoramos Ele muitas das vezes e fazemos aquilo que realmente nos agrada. E às vezes começamos colocando uma força
e diminuímos a velocidade, que foi exatamente a fala do pastor ontem, dizendo, rapaz, com 5 anos estamos como cansados. Começamos com uma força e não estamos dando a mesma força. Eu fico imaginando com 10 anos. Oh, é isso mesmo, Deus me chamou para essa igreja, é o lugar que mais sonhei estar. Não está acontecendo do meu jeito, do que eu imaginei, do que eu planejei. E aí eu vou perdendo a velocidade. É porque você não sabe, pastor. Eu sonhei tanto com um pastor maravilhoso, com uma coisa grandiosa. Aleluia e aleluia. Tinha até uns anjinhos andando assim. Ei, volta para a realidade. Eu sei que alguns vai sair triste daqui, ô pastor. Mas eu queria que você saísse daqui curado, não alegre. Sarado, para dizer assim, eu sei porque eu vim, eu sei porque Deus me colocou aqui, eu sei que foi para trazer crescimento, mas não vai trazer crescimento na coisa se não trouxer crescimento em nós mesmos. Se nós não crescermos, não pararmos das meninices, dizer assim, rapaz, ele disse para pregoar jejum, ele levou o pessoal a congregar, ele levou o pessoal para oração, e aí Deus pôde trazer respostas, Deus pôde trazer alívio, Deus pôde trazer socorro. As pessoas decidiram sair das cidades e vir congregar. Diga assim, congregar. Aleluia. Congregar, estar junto, ser corpo. Corpo afastado não é corpo, é amputação. Pastor, é porque assim, eu tenho uma velocidade, eu tenho um jeito, eu tenho uma maneira. Tudo bem. Mas por quanto tempo é isso? E aí chega no versículo 12, ele diz, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. E não sabemos nós o que fazer, mas ainda assim, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Não é nas pessoas, não é se as pessoas nos agradam, não é se do jeito, meus olhos estão em Ti, por isso que eu dou continuidade, por isso que eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que Deus realmente me chamou para viver, para ser. Mas se eu não parar, às vezes, de ser aqueles que só vão apontar as circunstâncias, deixa eu te levar para um outro texto, a gente não vai dar continuidade aqui. Não, deixa eu ler o versículo 20, perdoe, deixa eu ler o versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor. Lembra de Davi dizendo, ele é meu Senhor, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Deixa eu traduzir essa palavra profeta para os dias atuais. Estamos aqui no Antigo Testamento. O que era um profeta no Antigo Testamento? Aquele que levava a palavra do Senhor para o povo. Então, deixa eu traduzir isso aqui para a palavra. Crede na palavra, crede na palavra, crede na palavra e prosperareis. Creia na palavra, creia no Senhor e creia na sua palavra. Eles são o mesmo, eles são aquele que anunciam as verdades estabelecidas para serem vividas por cada um. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não olha nem para mim nem para você com um olhar diferente. Ele está buscando sim os verdadeiros adoradores. Mas qual foi a última vez? Sim, não no culto só aqui, mas mesmo no culto a gente vê muita gente dispersa. O louvor fica às vezes aqui fazendo um exercício, mas você deveria já entrar dizendo assim, ei, cheguei, Pai, recebe minha adoração. Eita, Pai,
esquecendo. E às vezes o louvor com muita força consegue extrair de você um pouco de adoração. Mas quantas das vezes você conseguiu extrair da adoração nos momentos mais adversos? Eu falei isso no último culto, mas deixa eu trazer de novo essa mesma passagem que está lá no Novo Testamento, quando Paulo, numa masmorra, lá preso pelos pés e pelas mãos, num lugar realmente difícil, a Bíblia diz que por volta de meia-noite, ainda que ele estivesse no vale da sombra da morte, ele sabia que tinha uma mesa proposta para ele. Então aquele vale não o segurou, não o deteve, não o murmurou, não ficou olhando para a circunstância. Ele disse: rapaz, está na hora da gente orar. Ei, Silas, vamos orar, mas vamos fazer algo diferente. Não só orar, porque a oração tem poder, mas a adoração tem todo o poder. E a Bíblia diz que por volta de meia-noite eles estavam orando e cantando louvores. Eles estavam orando, decidiram orar, decidiram estar envolvidos, entregando a Deus aquilo que realmente era necessário para suprir as suas necessidades, encontrando no Senhor o pastoreio dele, mas ele dizendo: eu tenho que dar algo para ele. E esse algo é o meu louvor, é a minha adoração. Deixa eu voltar lá para... Fica aí, mas se eu ler aqui rapidinho, 21 e 22, aconselhou-se o povo e ordenou cantores, aconselhou-se com o povo e ordenou-lhes cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e manchados à frente do exército, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Por causa do louvor que eles estavam entoando, colocaram, não estavam esperando que talvez um grupo cheio de instrumentos, cheio de habilidades, que glória a Deus por isso, mas eles não estavam esperando. Eles fizeram o louvor acontecer, eles fizeram realmente uma adoração, e Deus disse: eu não tenho como ficar de braços cruzados quando eu escuto isso. Uma adoração que brota do coração, que ninguém precisa colocar força. Eu sei que Deus me chamou para ser adorador, então eu o adoro. O louvor pode vir aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem trabalha, ele trabalha. E não é errado trabalhar, mas quando ele decide orar, Deus diz: agora eu posso trabalhar também. E eu quero finalizar com uma passagem que está lá em Hebreus, no capítulo 12. Oh, aleluia. E eu quero que você saia dessa noite, mesmo que talvez você possa não ter ouvido aquilo que você imaginou que essa noite estava proposto para você, mas sim, o que você ouviu é respostas da parte de Deus para você aprender a fazer o que você não sabia fazer, ou talvez ainda não saiba fazer, na hora que se levantar uma circunstância. Você pode dizer para Ele: Pai, o Senhor é Senhor na minha vida. Eu reconheço sim o seu pastoreio. Quando a gente faz o convite para uma pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é isso que Ele quer ser na vida de cada um. Não só o Salvador que vai salvar as minhas finanças, salvar o meu casamento, salvar a minha saúde, mas ser o Senhor que vai te conduzir para aquela mesa preparada, aquela mesa que vai ser um banquete precioso para ser vivido e experimentado.
E aí o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. E eu sei que você tem certeza do que está escrito, porque é Deus falando com você. Tem uma carreira preciosa que só tem uma pessoa que pode impedir de isso ser realizado, é você mesmo. Nem o diabo, nem ninguém pode impedir quando temos certeza daquilo que somos em Deus, daquilo que temos em Deus, daquilo que podemos em Deus. A gente acha que alguém pode impedir de alcançar aquilo. Ninguém impediu Jesus, que tinha convicção, nem as pessoas que o decepcionaram ou se decepcionaram com ele. Como assim, pastor? Eu fico imaginando Pedro, porque será que Pedro, no momento que ele tinha dito, você vai me negar, Pedro negou? Porque se decepcionou com Jesus, porque imaginou que Jesus vinha em cima de um cavalo branco, com uma espada na mão, talvez com um escudo do outro lado, ia ser aquele guerreiro, ia matar todo mundo. Até no momento que Pedro levanta a espada, Jesus disse: coloca a espada aí. Pedro se decepcionou e negou Jesus. Mas aquele que foi negado não abriu mão daquele que o negou. Você pode ficar de pé, por favor, para parecer que está acabando. E às vezes a gente fica com meninice. Porque me decepcionaram, porque não fizeram do jeito que eu imaginei. Eu cheguei na igreja, pensei que ia ser assim, assado. Cheguei no Rema, pensei que era só passar por aquelas matérias e tudo ia mudar na minha vida. Sim, a vontade de Deus é mudar tudo na sua vida, mas quando você der espaço para isso, Ele quer ser Senhor na sua vida. Ele está dizendo: olha, olhando firmemente, desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente lá para a mesa, lá para o autor e consumador, para aquele que foi o início, aquele que fez aquecer o seu coração em um determinado momento. Mas não foi ele que esfriou também. Ele aquece, mas manter essa brasa viva, fazer esse fogo jorrar novamente, é parte minha e sua, dizendo: ei, o Senhor, o meu Senhor é o meu pastor. O meu Senhor é o meu pastor. E aí sim, nada me faltará. Haverá pastos verdejantes, haverá águas de descanso, haverá refrigério, haverá providência. Mesmo que o vale se apresente, mesmo que as adversidades, que o ânimo não queira pegar junto, está na hora de dizer: ei, Pai, eu sou o mesmo desde o início. Eu estou com o mesmo vigor desde o início. Pastor, tem que ter alguma coisa que bote fogo nisso. A palavra é poderosa, porque se ela não fizer isso, não tem mais nada que mude a sua história. Se a palavra não tiver poder para mudar a sua história, nada mais que você fizer. Pode fazer campanha, pode fazer jejum, pode fazer o que você imaginar, porque jejum não vai mudar você, vai tornar você sensível para obedecer a palavra, se você desejar. Eu vou fazer jejum de 40 dias. Não vai adiantar nada se você não estiver desejoso. Tudo aquilo que você vai fazer, mesmo que seja para orar, mesmo dizendo: Pai, eu quero assimilar para mim aquilo que o Senhor está me instruindo. Eu quero ter como revelação e levar adiante aquilo que o Senhor me chamou para viver. Porque simplesmente é informação que chegou para você. A palavra, ela tem poder. Ele diz: olhando firmemente para a palavra, para o autor, para o consumador, olhando para ele, para o consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, aquele que suportou o vale, aquele que suportou aquela meia-noite da vida de cada um. Pastor, o senhor acha que passamos por dificuldade? Está aí a prova. Talvez no seu casamento, talvez nas suas emoções, talvez nas suas finanças, talvez aí no seu físico. As circunstâncias acontecem, queridos. Agora ela só não pode ser determinante na nossa vida. Ela pode se levantar, mas o que tem que ser determinante é a palavra que estiver nos nossos lábios. Mas pastor, se eu falar e nada acontecer, foi o que Deus disse para mim. Ele não mudou aquela história, mas mudou você. Você está mais forte por mais uma dificuldade que se levantou. Alguém me disse nessa tarde: ei pastor, que ano, hein? Zé, mas eu tenho certeza que eu estou saindo mais forte das adversidades que se levantaram. Eu encontrei alguém no hospital um dia desse, que eu fui visitar a Lia. O Léo fez contato, a Lia estava lá, encontrei uma pessoa, e a esposa depois foi dizer para o meu irmão, dizendo: mas alguma coisa mudou no pastor. O que é? Estou mais forte. Ó. Não é fisicamente, mas eu tenho certeza que eu não sou mais a mesma pessoa. Pastor, quantas dificuldades o senhor quer passar? Nenhuma. Não estou chamando, ei, dificuldade, venha que eu quero ficar mais forte. Mas se vier, pode vir quente, porque eu estou fervendo. Evangelho, queridos, é para crente. Não é para menino, não, é para crente. Evangelho está na hora de a gente entender. Deus está nos chamando para ser crente. Vão ter momentos adversos que você vai dizer: o que é que eu faço? Chegou Jairo para pedir socorro diante de Jesus. Jesus disse: Jairo, tem uma palavra para lá, fica tranquilo. Pessoas chegaram: não, deixa o mestre. Não, Jesus disse que nada, rapaz, escuta aí, dá ouvidos para mim. Se você prestar atenção, Jesus já traz uma outra experiência. Antes de chegar diante de Jairo, já traz uma experiência da mulher de fluxo de sangue. Ele foi parado no meio do caminho. Jairo tinha pedido, ele disse: vamos lá, eu vou resolver esse negócio. A mulher do fluxo de sangue, sabendo da verdade que tinha em Jesus, que continha em Jesus, ela disse: rapaz, eu vou atrair essa verdade para mim. As pessoas podem não acreditar, mas eu vou deixar os negócios de criança de lado e vou atrás da minha cura. Quando ela toca, ela recebe a cura. Jesus disse: a tua fé te salvou. Mas vamos continuar, Jairo. Nós vamos chegar lá e mudar aquela história. Pessoas pararam Jairo e disseram: ei, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus disse: o quê? Não escuta eles, crê somente. Talvez você possa dizer nessa noite: pastor, o senhor não sabe a dificuldade, o gigante lá em casa, lá no trabalho, lá na igreja, lá não adianta. Olha para Jesus. Deixa Ele ser nessa noite Senhor da tua vida. Deixa Ele ter o senhorio. E experimente do pastoreio dEle, do cuidado, do alívio. Você pode fechar os seus olhos? Fica tranquilo. Deus está cuidando de você. Mas nada vai mudar se você não decidir mudar. Pegue algo como revelação nessa noite e diga para você mesmo: as respostas que eu não tinha, Deus vai me trazer todas, se ainda não trouxe. As direções que eu preciso, Deus vai me levar todas, se ainda Ele não me deu. A sabedoria que tanto Ele tem disponível, eu vou agarrar com toda a força para fazer com que eu possa glorificar o seu nome. Quando eu estou dizendo isso, querido, que precisamos ser crente, não é para desmoralizar ou diminuir você, é para mostrar para você a expectativa de Deus sobre as nossas vidas.
que Ele tem sobre as nossas vidas não é sobre um indivíduo, dois indivíduos, três indivíduos. Ele tem desejo, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou, Ele se deu para que aquele que nele crer não pereça, não pereça, não pereça, não pereça, mas encontre e alcance também a vida eterna. Pai, muito obrigado, Pai, por homens e mulheres que estão nesse lugar. E obrigado pela minha própria vida, Senhor. Eu sei que o Senhor tem me instruído. Não estou falando que eu cheguei à perfeição. Uma coisa eu faço. Ou se eu tenho me falado sobre isso. Uma coisa eu tenho feito, Pai, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque esses pesos que tenazmente, esses pecados que tenazmente nos assedia, que está em nossa a sua fé, que tentou paralisar você, vai prosperar. Não é o pastor que está dizendo aqui, é Deus dizendo para você nessa noite: eu tenho um plano de paz ao seu respeito. Eu só estou esperando, assim diz o Senhor para a sua vida, só esperando você me fazer de Senhor. Eu sou. Não adianta só reconhecer, é tornar isso verdade no dia a dia, no cotidiano. Eu estou te esperando naquele lugar íntimo que eu tenho te chamado, mas você tem resistido, porque você tem dito: eu não tenho tido tempo. Mas eu declaro tempo favorável na sua vida para intimidade com Deus. Eu já orei uma vez, Denise, mas você estava, no momento estava louvando, Deus tratou coisas de novo. Tem um tempo favorável acontecendo. Um tempo favorável que vai trazer alívios, que vai trazer calmarias, mas vai trazer direções. É um tempo de uma velocidade maior. É um tempo de um fluir maior. É um tempo de uma entrega maior e um cuidado de Deus maior. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas habilidades sobre a vida da Denise. Não só habilidades no falar, não só habilidades no cuidar dos filhos, não só habilidades no cuidar do marido, não só habilidades na vida profissional. Eu sei que nessa noite o Senhor também está compartilhando essas coisas sobre a vida dela. Mas habilidades no cantar. Um novo alcance, uma nova unção. Uma profundidade ainda maior. Cânticos que se levantarão. Ela buscará na internet ou em lugares tentando lembrar daquelas músicas que tanto marcaram a vida dela. E Deus vai te mostrar que as músicas que Ele está buscando estão dentro de você. Notas, tons, letras, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Ferramentas, ferramentas, ferramentas. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro nesse louvor pessoas comprometidas com aquilo que foram chamadas para viver. Um comprometimento
não só na qualidade técnica, mas um comprometimento na vida de oração, na vida de entrega. E eu declaro sobre essa igreja, Pai, um tempo de santidade. Um tempo de santidade. Um tempo onde cada um de nós vai se abster. Vai perceber que aquelas práticas que não estavam agradando a Deus diminuirão e perderão espaço. Aquelas práticas, eu não estou falando só de práticas sexuais, mas a sua boca, as suas mãos, o seu ser, as suas finanças, é para louvor e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro ferramentas e habilidades do meio do seu povo para andar em novidade de vida, para correrem e serem perseverantes, serem ousados a viver aquilo que o Senhor tem chamados para viver. Homens e mulheres que se levantarão para esses últimos dias e dirão de uma maneira diferenciada: Pai, eu perdi tempo por demais de viver e ser aquilo que o Senhor me chamou. Homens e mulheres que abandonarão as coisas de menino e andarão agora como realmente o Senhor tem preparado. Entenderão e dirão: eu entendi o que é ser Senhor e pastor na minha vida. Eu entendi do pastoreio. Por isso, Pai, eu declaro uma unção do alto, capacitando, fortalecendo, inspirando, dando graça para viverem de uma maneira digna diante do Senhor, de uma maneira que vai agradar o Senhor. Homens e mulheres que se declararão a Ti, Pai. E eu digo isso por mim também. Nos declararmos ao Senhor e dizer: Pai, nos conduza. Porque a sua palavra diz que quando o Senhor conduz, conduz em triunfo. Quando o Senhor nos conduz, é para aquelas águas tranquilas. É para realmente um caminho seguro. E obrigado pela unção que habilita, que capacita, que dá ferramentas para viver essas verdades, Pai. Elas estão contidas na sua palavra. Obrigado, Pai, porque mudaremos os nossos hábitos para Te agradar. Aqueles alimentos que porventura pudessem estar trazendo danos, como fisicamente é possível, espiritualmente também, decidiremos, Pai, pelo melhor alimento. Aleluias. Abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
De repente. De repente. De repente. Oh, dararaço. Chora, canta, lavaço. Dola manarase. Noriana larandaraço. Nere ramana lara nere malara naraço rikenda. Nere ramana malara nere ramana lara naraço do. Chere malara nere kendre beso. Torondolo doloroso brandalarás. Sobre que te mamamamás. Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. É cassação, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Você pode levantar as mãos. Esquece um pouquinho do horário. Tem uma unção nesse lugar. Pastor, toca em mim, pelo amor de Deus. Queremos o teu Sarando. nome Sarando as feridas. e agradecer-te. Sarando as feridas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu És o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Isso é verdade para você nessa noite. e agradecer. Então exalte Ele. por tua obra em nossas Vidas,
em teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Aleluia, na mandada sei. grande É o Senhor, é o é o Senhor. Senhor. Ele é pastor. Ele não é só um versículo. Ele é sua vida. Cidade do nosso Deus. Não é só um versículo. Não são só palavras colocadas em um papel. É a vida de Deus estabelecida para um novo tempo. Oh, Ele é grande. Ele é grande. É o Senhor, Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado, Pai. E que Coração nos guardado, ajuda contra guardado. o inimigo. Oh, aleluia. Por isso, Pai. Isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Aleluia. Oh, Queremos o teu nome engrandecer tempo e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande para você. Quanto Ele é grande para você. Oh, Daramandaroshi. Grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, E todos hão te ver. quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, eu cantarei quão É tempo de correr uma carreira. Debaixo da unção. todos hão de Debaixo da ver. unção. Debaixo da unção. Debaixo da unção. Sobre todo nome, sobre todo nome, sobre todo Corra! nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cheios, 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 cheios. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Deixa Ele ser grande na tua vida. Ele vai ser grande. Então deixa Ele ser grande. Deixa Ele ser grande.
pessoas vão ver a grandeza dele. Como é possível dali sair tanta grandeza? Como é possível cantar lá, batorou com braço? Lei que anda sou e anda na manarás. Ei, lembra da dificuldade? Eu estava contigo. Eu continuo sendo teu Deus. É na fornalha, é nos desafios dos gigantes. Eu ainda sou teu Deus, porque eu quero te tornar grande. Não para que você se ensoberbeça, mas para que as pessoas possam olhar e dizer: ali vai Deus na vida daquela mulher. Desde a juventude decidiu. Receba, 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 receba. Nem você imaginou que era possível chegar até aqui, mas até aqui te ajudou o Senhor. Famílias, pessoas, os ditos amigos disseram: ela não vai conseguir. Até os médicos disseram: não é possível. Mas por causa de um coração, mesmo não entendendo todas as coisas, decidiu dizer: há um Senhor sobre a minha vida. Ele vai colocar um pastor casca grossa, mas que vai me levar a um nível nunca experimentado. E não é só o talento que vai crescer, não são só as habilidades vocais que vão aflorar, mas as habilidades espirituais. Pai, eu declaro sobre o seio dessa igreja, Pai, a unção do alto. A unção do alto. É possível viver aquilo que o Senhor chamou para ser vivido, mesmo que não sintamos, mesmo que nos sentimentos sejamos abalados, mesmo que a mente queira roubar as verdades que Deus colocou no coração, mesmo que as emoções possam trazer danos em alguns momentos. Mas eu sou contigo. Obrigado, Pai. Julgos sendo despedaçados. Uma unção de cuidado. Se sentindo cuidada. Quanto mais você o adorar, mais Ele tem para depositar sobre a sua vida. Aí está o alívio, aí está o socorro. Aleluia. Obrigado, Deus.
Quão grande é meu Deus. Todos Restauração, vigor, correndo velozmente. Aleluia. Pai, que a tua palavra se torne primazia sobre as nossas vidas. Ela é aquilo que mais precisamos no nosso dia a dia. Ela é o refrigério. Ela é o alívio, o socorro bem presente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, favor e graça do alto. Favor e graça do alto. Para suprir as necessidades de cada um. Eu sei que a sua palavra diz que o Senhor ainda faz infinitamente mais. Se você acha que tem mais para você, então receba aí. Receba, você que está em casa também. Como é que acaba um culto desse, né, gente? Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor sempre nos surpreende, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre supera as nossas expectativas. Oh, Senhor, obrigada, porque esse culto está se encerrando, mas a Tua presença não se afasta de nós. Obrigada, Senhor, por uma semana onde nós vamos ter a certeza que ainda que coisas se levante e não seja nada favorável, existe um Deus que é por nós. Existe um Deus que luta por nós, que peleja em nosso favor, que vai adiante de nós. Obrigada, Senhor, porque nós estamos convictos, porque em Ti há uma certeza de um amanhã melhor, há uma certeza de que o Senhor continua sendo soberano sobre as nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor, por esse culto, e eu declaro que essa palavra não se perderá, mas ela frutificará. E eu declaro, Senhor, essa semana, cada um de nós colocando em prática e entendendo que nós temos um bom pastor, mas nós também temos o Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, os melhores dias, a melhor semana da vida deles, com boas notícias e desfrutando da bondade e da fidelidade do Senhor, acompanhando eles, Senhor. Em nome de Jesus, sejam abençoados na prática da palavra, irmãos.